Olá, eu sou Jobair Shafashek, médico geriatra, e estou aqui para mais um encontro do nosso projeto Blue Aging. Hoje nós vamos conversar sobre por que você toma tantos medicamentos. Esse é um questionamento muito frequente na nossa clínica diária. Primeiramente, é importante a gente ressaltar a importância da pesquisa clínica realizada especialmente pela indústria farmacêutica no desenvolvimento de novos produtos. Produtos como a insulina, por exemplo, que salvaram tantas vidas nas últimas décadas, produtos como os antibióticos, que modificaram enormemente a sobrevida das pessoas no último século, e medicamentos mais modernos, como as próprias estatinas, que são os medicamentos para o colesterol, que tanto contribuem na parte cardiovascular para não haver reoclusão de stents, reoclusão pós-cirurgias coronarianas, entre outros, ou quimioterápicos na luta contra o câncer. É fundamental a evolução dos produtos para que a medicina possa cada vez mais atingir os seus benefícios. Porém, a indústria farmacêutica está inserida dentro de um mercado de produtos. E nesse sentido existe uma estratégia de marketing muito grande. Antigamente o marketing era dirigido aos médicos, a ponto de convencê-los cientificamente ou até não cientificamente da necessidade da prescrição dos medicamentos. Hoje percebemos uma mudança do foco. O convencimento ao marketing está sendo dirigido diretamente aos pacientes, aos clientes, que muitas vezes acabam consumindo uma quantidade maior de produtos sem o devido discernimento do real benefício destes produtos. A indústria farmacêutica ela tem tido um faturamento crescente nos últimos anos, a ponto que em agosto de 2023 ela ultrapassou os 200 bilhões de reais no nosso país em 12 meses. Portanto, é um mercado muito rentável. Esses dias eu estava dando uma aula para um grupo de médicos a respeito da importância dos medicamentos para os idosos e, por curiosidade, acessei o Google Maps e fiz um quadrado de em torno de 1 quilômetro quadrado no centro da minha cidade, aqui em Joinville. E, para minha curiosidade, em 1 quilômetro quadrado eu encontrei 12 farmácias. Em uma linha reta de 850 metros pela rua João Colim, 6 farmácias. Confesso que já viajei por muitos países e nunca vi algo parecido. Se alguém conhece algum lugar que tenha tanta farmácia, por favor, escreva aqui embaixo no nosso vídeo para que eu possa pesquisar. Há com certeza uma mudança cultural que vem acontecendo ao longo dos anos para que haja um crescente número de medicamentos. Eu, hoje com 51, 52 anos, eu vou lembrar da minha infância, eu não lembro de tomar antibiótico. Eu fui tomar antibiótico pela primeira vez na vida quando eu já era adulto, formado já em medicina. Hoje em dia a gente vê o abuso do uso dos medicamentos. Não lembro de ver meus pais tomando pilhas de remédios. Meu pai está com 92 anos, minha mãe está com 87 anos. E tiveram uma longevidade independente do uso dessa quantidade de remédios. Mas isso é uma questão que tem sempre um lado bom e um lado ruim. Como você pode ver nessa imagem aqui ao meu lado, cada vez mais essa cultura mudando, o tratamento dito não farmacológico, ele vai perdendo o seu efeito. Ou não necessariamente o seu efeito, ele vai perdendo o seu uso. Cada vez mais é mais fácil eu tomar um comprimido do que eu fazer uma atividade física, é mais fácil eu tomar um comprimido do que eu fazer uma dieta, é mais fácil eu tomar um comprimido do que eu mudar o meu comportamento. Na lei do pouco esforço, médicos e pacientes vão tendendo a sobrecarregar cada organismo com mais medicamentos. Uma outra questão cultural importante é a espera pelo resultado. Cada vez mais nós temos pouca paciência de esperar a melhora. Queremos uma melhora muito rápida. A medicina, assim como os restaurantes, fast food, hoje a gente tem o fast medicine e a slow medicine.
cada vez mais a gente quer resultados rápidos, e isso faz com que o aumento de medicações também ocorra em doenças que muitas vezes seriam autolimitadas e passariam sem qualquer medicação. Sempre esperando a busca de um milagre, de uma pílula milagrosa que possa resolver da noite para o dia, de uma hora para outra, os nossos problemas. É importante conhecer medicamentos que têm efeitos diversos. Podemos classificar inicialmente basicamente em 4 grupos de medicamentos. Nós temos os medicamentos ditos sintomáticos. Esses são muito fáceis de a gente entender, porque eles são direcionados a sintomas. Um analgésico, por exemplo, serve para a dor. Se eu estou com dor, eu tomo um analgésico, a dor passa. É um sistema binário, sim ou não. Muito fácil de eu entender o efeito da medicação, ou um antialérgico. Se eu estou com uma coceira no corpo, uma lesão de pele, eu tomo uma medicação e essa medicação tem um efeito e remove o meu problema. Ou se eu tenho uma insônia, tomo uma medicação para dormir e o meu sono melhora. Isso são ditos medicamentos sintomáticos. Mas existem também os medicamentos que são curativos, como já citamos, por exemplo, os antibióticos. Os antibióticos agem sobre um invasor, geralmente uma bactéria, destruindo este organismo que está causando uma infecção. Poderíamos também citar os quimioterápicos, que atuam sobre as células cancerosas e acabam trazendo a cura de um tumor, de um câncer. Mas existe uma outra categoria que são os medicamentos chamados preventivos. Esses medicamentos eles não curam e eles não aliviam sintomas. Mas então para que eles servem? Eles servem para controlar fatores de risco. Quais seriam esses fatores de risco? Por exemplo, a hipertensão arterial sistêmica. Ela não te traz nenhum sintoma. Você precisa tratar ela por anos e anos controlando a sua pressão para que no futuro você não venha ter um AVC, um infarto, alguma complicação cardiovascular. Assim também um medicamento para colesterol, assim também um medicamento para a osteoporose. A osteoporose não dói, não te traz nenhum problema, mas ela aumenta o risco de fratura ao longo dos anos. E você quer chegar em uma certa idade ainda estando com um organismo bom, sem problemas. Então você vai usar por muitos anos esta medicação a fim de evitar os riscos causados por este agravo à sua saúde. Agora, esses medicamentos preventivos, eles já não podem ser avaliados por um sistema binário, como um analgésico, e também não são curativos. Se você deixar de tomar, o fator de risco volta a aparecer. E aí que começa a complicação. Aí cada estudo científico para comprovar o medicamento, ele deve fornecer uma sigla que a gente chama de NNT, número necessário para tratamento. O que significa isso? Significa que de todas as pessoas, quantas pessoas precisam tomar aquele medicamento para que um tenha o benefício. Mas como assim? Se eu tomo o medicamento eu não vou ter o benefício? Isso infelizmente pode acontecer. Existem vacinas, por exemplo, que você precisa vacinar 1000 pessoas para evitar uma pneumonia. Existem medicamentos que você toma, muito comuns de serem prescritos, que você precisa medicar 100 pessoas para evitar um infarto. 99 vão tomar o medicamento sem qualquer benefício. Isso é muito difícil de entender para o público leigo. Talvez a gente faça uma aula futuramente só para que você entenda melhor essa questão. Mas existe agora uma nova classe de medicamentos que está enchendo as mãos das pessoas, enchendo as caixas de medicamentos. Vamos chamar elas de medicamentos anti-envelhecimentos. São as vitaminas, os suplementos e toda a parafernália que existe, que seja para evitar ou retardar o envelhecimento.
aí a coisa fica mais complicada ainda. E é engraçado o quanto isso tem trazido de pressão na cabeça das pessoas. Praticamente diariamente eu atendo algum cliente que fala: minha amiga toma tantos medicamentos, tantas vitaminas e eu não tomo nada. A pessoa fica com um sentimento de que está ficando para trás e também quer tomar aquilo, mesmo que não haja qualquer comprovação científica daquele tratamento. Minha esposa toma tal vitamina, eu não tomo nada. Minha vitamina, meu exame de sangue está normal, minha vitamina B12 está 500, mas eu vi na internet que ela precisa estar 1000. Então dá uma sensação de eu estar no déficit e eu preciso consumir cada vez mais. Isto não existe nenhuma prova científica nesses medicamentos chamados anti-envelhecimentos. Temos que ter muito cuidado com isso. E isso vai lentamente modificando a cultura, fazendo com que cada vez se consuma mais e mais medicamentos. Mas por que consumir medicamentos é ruim? Especialmente o grupo de idosos pode ser uma grande vítima desse excesso de medicamentos, porque idosos têm mais doenças crônicas não transmissíveis, as chamadas comorbidades. Quanto mais idade, sua reserva funcional vai diminuindo e é mais comum que essas doenças vão aparecendo, e não só uma, mas uma somatória delas em vários órgãos. Idosos praticamente sempre vão ter algum exame alterado, vão ter uma placa na carótida, vão ter uma osteopenia na densitometria, vão ter uma artrose, mas não necessariamente esse problema precisa ser interpretado como uma doença que precise de um medicamento. E idosos também, principalmente os mais fragilizados, possuem mais problemas agudos. Quanto mais fragilizada a pessoa, maior a chance dela ter uma pneumonia, ter uma infecção urinária, uma dor articular, o que faz com que também consuma mais medicamentos. Esse consumo se torna tão alto a ponto de existir o conceito de polifarmácia. O que seria esse conceito de polifarmácia? Existem vários conceitos para esse termo. O mais comum seria a questão do número de medicamentos que você ingere. Se você ingere 5 ou mais medicamentos diariamente, sejam eles prescritos ou não prescritos, você já entra num grupo de risco. Risco do quê? Risco de interação medicamentosa, desses medicamentos interagirem entre eles no seu metabolismo, sobre o fígado, sobre o rim, sobre o estômago, sobre o seu cérebro e trazerem algum efeito colateral ou algum prejuízo. E essa interação medicamentosa, ela também acontece do medicamento com o indivíduo, pois um idoso, especialmente um idoso fragilizado, ele tem uma capacidade intrínseca reduzida, uma função renal reduzida, uma massa muscular reduzida, uma capacidade cardiovascular ou cognitiva reduzida, fazendo com que este medicamento possa ter uma ação exacerbada ou minimizada naquele indivíduo em específico. E essa quantidade de medicamentos, ela está entre as principais causas de iatrogenia. O que seria essa iatrogenia? É um termo criado para dizer sobre um malefício causado por um tratamento. E qual seria a solução para esse problema do excesso de medicamentos? O primeiro é, se você toma 5 medicamentos ou mais, acenda a luz do alerta. Procure um geriatra. Ele deve ser o maestro, ele deve de reorganizar as suas medicações para que você tome só aquilo que é essencial. A gente sabe que se cada especialista fizer o que há de melhor por cada órgão, você vai tomar tanto medicamento que possivelmente isso será uma catástrofe para o seu organismo. Também é importante que você entenda que de médico e louco, todo mundo tem um pouco.
Então, cada comadre tem uma receita para você tomar. Toma isso, toma aquilo, isso fez bem para mim, possa fazer bem para você. Não ceda a essas pressões. Medicamento é coisa séria, pode trazer mais malefício do que benefício. Se não trouxer benefício nenhum, vai fazer mal para o seu bolso, porque tem um custo muito alto. E você pode usar esse dinheiro, essa sua economia, para fazer algo muito melhor para a sua saúde do que este medicamento que não serve para nada. E é importante que você entenda os prós e os contras de cada medicação que você usa. Isso não significa ler a bula. As bulas são extremamente complexas, muitas vezes confeccionadas mais de um ponto de vista jurídico, de safar o laboratório de qualquer complicação, do que o ponto de vista de informação clínica. O seu médico que prescreveu o medicamento deve orientar os riscos e benefícios de cada medicação. E lembre-se que retirar medicamento é algo mais difícil do que prescrever. Dá bastante trabalho. É uma rotina diária no nosso consultório retirar medicações que possivelmente estão interferindo na saúde do idoso. E aí, gostou dessa aula? Vamos compartilhar, precisamos mudar a cultura. E isso a gente só faz com informação de qualidade. Isso só faz com que você possa crescer no seu processo de envelhecimento com segurança. Deixo aqui já o convite para a nossa próxima aula. Até breve.